as águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho. Deus está presente em nosso cotidiano, nos ensinando o caminho do abaixamento. Sigamos firmes em nosso retiro quaresmal 2021. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, Neste dia 2, o Evangelho que iremos rezar é o Evangelho de Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos ombros, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixemos que esta palavra ressoe em nosso coração. Escute outra vez, ou leia outra vez. E deixe que esta palavra mova o seu coração. Hoje falamos e tratamos de um dos temas mais difíceis, que é a humildade. Quando não somos humildes, quando não servimos, humilhamos a Deus. Quando nos achamos autossuficientes e pervertemos a relação com Ele, quando não deixamos espaços para os demais, quando não damos espaço em nossa vida aos mais pobres e aos vulneráveis, temos muitas dificuldades de assumir os nossos limites. Por isso hoje, como nos fala o Padre Benjamin Gonçalves Buelta, ele nos convida a que recriemos a nossa relação com Deus. Não partindo da nossa autonomia, porque quando queremos ser autônomos, é porque queremos eliminar a Deus de nossas vidas. Mas precisamos recriar a nossa relação com Deus a partir da humildade. Queremos muitas vezes ser super-homens, super-mulheres, e matamos a Deus e dizemos que Deus morreu, não só como Nietzsche falou, mas com as nossas atitudes nós dizemos isso. Quando rechaçamos o Pai,
quando rechaçamos Jesus e seu Evangelho, quando nos fechamos à palavra de Deus, quando esquecemos a generosidade, quando esquecemos a resposta de Deus diante da nossa autonomia, Deus continua bom e Pai. O nosso pecado não muda o coração de Deus. Vou repetir. O nosso pecado não muda o coração de Deus. É justamente aí, diante do nosso pecado, que Deus mantém a sua fidelidade e a sua humildade. Hoje Jesus revela o farisaísmo, a mediocridade, a obsessão muitas vezes de muita gente que é religiosa, que crê por uma religião marcadamente vivida pelas aparências, quando não pelo luxo. Mas o convite que Jesus nos faz hoje é que fujamos dessas atitudes, pois é a humildade, como vemos no livro do Retiro Quaresmal, diz assim: a humildade é uma atitude que merece toda a nossa simpatia. A humildade nos cativa, enquanto a arrogância nos afasta das pessoas. Mas que difícil nos resulta ser verdadeiramente humildes. Santo Inácio de Loyola, quando fala do terceiro grau de humildade, ele diz que consiste em querer e escolher mais pobreza com Cristo pobre que riqueza, injúrias com Cristo cheio delas que honras, e em desejar mais ser estimado por ignorantes e loucos por Cristo, que primeiro foi tratado assim, do que por sábio ou prudente neste mundo, para imitar e parecer-se mais atualmente com Cristo, nosso Senhor. O convite é a que queiramos o que Cristo quis, a que sigamos os seus passos, a que sejamos corajosos na profecia da humildade, enquanto o mundo prega o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a violência, a justiça com as próprias mãos, a vingança, a falta de diálogo, a falta de respeito pelas outras religiões, pelas pessoas que não são como nós, ou que pensam diferente, que agem diferente. Por que será que muitas vezes, em muitos corações, há sempre a vontade de eliminar aquilo que é diferente? Papa Francisco nos ensina o caminho diferente, assim como o Evangelho. Uma das atitudes também que eu relato em meu livro, Francisco, Papa da Esperança, que me impactou profundamente, não esqueço nunca aquela imagem. Para mim era uma imagem tão forte como quando, por exemplo, eu assisti a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Que imagem impactante, parecia um filme. E de repente, quando eu vi aquela imagem do Papa Francisco se baixando e beijando os pés de algumas autoridades africanas, detalhe, não era a celebração do lava-pés, era uma reunião no Vaticano. E o Papa se abaixa e beija os pés daqueles homens e mulheres, pedindo paz, que eles cessassem a guerra, que trabalhassem pela paz, pela fraternidade, e que não entrassem, não continuassem no caminho da guerra. Meu Deus, que imagem forte. Até hoje você pode encontrar no YouTube. Essa cena eu também relato no meu livro, Francisco, Papa da Esperança. Me impactou tanto, porque justamente mostrava um chefe de Estado, que é o Papa Francisco. O chefe da Igreja Católica no mundo inteiro, se abaixando e beijando os pés daqueles homens e mulheres, sem ser Quinta-feira Santa, sem ser o lava-pés. Aquilo me impactou tanto, como um gesto de extrema humilhação, mas a serviço da vida e da paz. Sejamos homens e mulheres, profetas e profetisas da esperança. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que nos convida à humildade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Deixemos que estas palavras ressoem dentro de nós. Silencie um pouco mais 10 minutos, 15 minutos, e deixe que essas palavras ressoem dentro de você. Que fujamos de uma religiosidade, de uma religião da aparência, e nos comprometamos com a religião do serviço, da paz e do amor. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus